Então, galera, vamos começar, tá? Bom, quero dar as boas-vindas a esse cara espetacular, um grande amigo, Arthur Júnior, né? É o Arthur que quem tá no Telegram já é amigo dele também. Quem tá no Telegram, porque é um cara ímpar, né? É um grande acadêmico, um grande ser humano, um grande amigo. E tê-lo aqui, né, para conversar sobre esse tema, seleção de mestrado e doutorado, é muito importante, muito especial. O Arthur, ele é doutor, né? Ele é doutor em Direito, ele mora em São Paulo, daqui a pouco ele vai falar melhor para vocês a história dele. E ele é daqueles acadêmicos que não tem mimimi, né? Não tem desculpinha para fazer as coisas acontecerem, né? Ele tem uma produção de qualidade, e isso se deve não só porque ele é um cara, sabe, que ele se dedica de fato, ele é um cara vocacionado, mas principalmente porque ele entende que produção acadêmica é essencial para tudo que a gente vai, né, desenvolver na nossa carreira acadêmica, né? Então, Arthur, assim, eu estou muito feliz, muito honrado, de coração, né, por você estar aqui, contribuindo com o pessoal nessa grande maratona, né? Nessa aventura, na verdade, que eu me propus a fazer, que você está nela e que tantas outras pessoas que estão aqui participando também estão, né? Lembrando ao pessoal que vão colocando as dúvidas, os comentários, tá? E o Arthur vai ajudar aí, vai contribuir com cada um de vocês. Beleza? E aí, podemos começar? Vamos lá, então. Arthur, vou fazer uma pergunta, né? Eu gosto sempre de começar com essa pergunta, porque eu acho que as pessoas têm que entender de onde a gente vem, né? De onde a gente vem. A gente batalha muito, né? E às vezes as pessoas acham que é sorte. Mas não é sorte, né? É estratégia, é noite mal dormida, e em um belo dia a chave vira e as coisas acontecem, né? Então, me conta um resuminho aí da tua história, cara. Conta aí pra galera entender quem é o Arthur, essa grande pessoa que é você. Bom dia, todos me ouvem? Acho que é ótimo, perfeito. Professor Felipe, que honra inenarrável esse convite para falar um pouco, né, sobre, acima de tudo, nesse guarda-chuva aí da produção acadêmica, porque a produção acadêmica é algo que me encanta, é algo que me leva adiante. Às vezes a gente fica bravo com isso tudo, mas é algo que, né, encanta, que traz uma grande realização. E conversar contigo também é uma grande realização, pela admiração e pela amizade que eu tenho contigo. Então, é uma honra, né, estar aqui, meu comandante. Bom, gente, a minha história, né, eu vou tentar resumir, porque, assim, existe uma ditadinha, um ditadinho que fala o seguinte, quem já passou fome não rejeita um prato de comida. Tá? E tem um outro aqui no interior, que eu estou falando hoje, especificamente de Penápolis, interior de São Paulo, que é minha terra natal. Estou há 15 anos em São Paulo, capital, mas como, né, me permitiram trabalhar de casa, eu corri para minha casa aqui do interior. Estou aqui junto da minha família, tá? Mas eu sou nascido e criado numa cidadezinha do interior de São Paulo, chamada Penápolis, né, a 500 quilômetros da capital, ou seja, bem afastado do grande centro. Hoje, parece brincadeira. Hoje eu estou conversando com pessoas que estão no Brasil inteiro e os contatos a gente pode fazer com qualquer tipo de pessoa. Mas há 20, 25 anos atrás não se pensava isso, né? Para você fazer um curso preparatório para qualquer coisa, você tinha que ir para a capital. E não era para todo mundo que tinha essa perspectiva, essa condição. Tá? Então, eu, né, não saí da minha região, eu fiz a faculdade de Direito em Araçatuba, que é uma cidade aqui próxima, um centro maior. Tá? Uma faculdade bem bacana, a Uni Toledo, né, conhecida no interior de São Paulo. Consegui passar numa seleção lá de 20 e tantos candidatos vagas, né, fui selecionado no vestibular, consegui passar,
né? Ó, Noroeste Paulista tá aí, Felipe. E... e eu também fiz a minha faculdade lá e sempre com aquela perspectiva de sempre levar adiante os meus estudos após a graduação. Tanto é que, à época, a faculdade que eu estudava tinha um mestrado em Direito. Tinha um mestrado em Direito, aquilo me encantava. Nos meus intervalos, eu passava lá na frente para ver os caras fazendo crédito. Eu não sabia que aquilo era crédito, eu não sabia o que os caras estavam fazendo, eu sabia que aquilo ali era uma sala de mestrado em Direito. Então, eu imaginava aquilo um templo, né? Os caras estão estudando o aprofundamento do direito, né? E eu olhava aquilo, meus professores, alguns, na época, o acesso para eles também era muito difícil, mas eles especialistas fazendo o mestrado em Direito ali, aquilo me encantava. Logo que eu terminei a graduação, eu estou falando que nem radialista, para ver se eu não, né, encurta essa participação, mas eu procurei o quê? Eu procurei o meu orientador, que fazia parte da direção da faculdade, né, de TCC, e perguntei para ele qual era a condição da faculdade de me dar uma bolsa no mestrado, porque eu não tinha condição econômica de fazer. Meu pai não tinha e tal, e ele já pagou a graduação, então ele já fez algo muito grande para mim, que foi ter dado a graduação para mim, e eu não tinha condição. Então esse sonho morreu, porque eu não tinha condição de fazer. Ele, na época, até falou assim, posso te indicar para o mestrado em Bauru, eu te dou uma carta de recomendação, mas teria que pagar, condição zero. Tá. Foi logo, eu me formei, comecei a advogar aqui em Penápolis, e eu recebi um convite para ir para São Paulo, para advogar para um grande grupo empresarial, né, de concessionárias de veículo. Eu aceitei o desafio, né, porque aqui no interior a gente fala que cavalo selado só passa uma vez na vida. Eu pulei em cima do cavalo e não deixei ele... Fui, deixei família, mãe chorando, o pai, né, desesperado, peguei e fui embora para São Paulo, isso com 25 anos, de repente, não me recordo. E fui para São Paulo, e ali eu comecei a advogar, comecei a fazer, e eu tinha muita vontade de um dia, né, fazer uma pós-graduação. Foi quando eu consegui uma bolsa na pós-graduação Lato Sensu em processo. E fiz essa Lato. Isso me abriu algumas portas. Tá? As portas até de emprego. Eu me lembro que quando o Felipe me conheceu, eu era consultor do Sebrae. Eu só passei na prova do concurso do Sebrae porque eu tinha uma pós-Lato, isso, né, ajudou, corroborou e tudo mais. Só que aquele sonho de fazer mestrado. E eu, metido a querer entender alguma coisa, eu ia na Livraria Cultura em São Paulo lá e comprava Bob, eu comprava Kelsen, e fingia que eu estava entendendo aquilo ali. Eu lia e fingia que estava entendendo. E eu pegava o trem para ir até Itaquera, onde eu estava, a unidade do Sebrae tinha me colocado para trabalhar como consultor jurídico, eu ia no trem para Itaquera além do Bob, teoria do ordenamento. Brabeiro, hein? Não, era a coisa mais, assim, louca, o cara indo lá para Guaianazes, né, no Bob, né? Beleza. Um dia, Felipe, professor, eu conversando com um consultor que tinha vindo da sede nos atender lá, um consultor de produção, e ele era advogado também, olha que cara louco, engenheiro de produção e advogado. E ele falou assim, você é advogado, você é o consultor jurídico daqui? Eu falei, sim, então. Aí eu falei do Bob, que eu vinha lendo Bob no trem, e ele virou e falou assim, por que você não faz mestrado, já que você gosta de filosofia do direito? Eu falei assim, legal, faço, mas e aí? Para que lado eu corro? Eu não conheço ninguém, não sei fazer um projeto de pesquisa, eu não sei a quem eu converso, quem eu procuro, onde eu vou. Eu não tinha a mínima ideia, professor Felipe, do que era um projeto de pesquisa, eu não tinha a mínima ideia do que era uma linha de pesquisa, eu não tinha ideia do que era uma área de concentração, eu não tinha ideia para que servia o mestrado, você está entendendo? Mas eu queria fazer aquilo, era um sonho que eu tinha, porque eu tinha vontade da busca do conhecimento. Eu acho que essa era o meu grande desejo, era a busca em aprofundar aquilo que para mim já era meio raso. E ele falou assim, olha... Pode citar nomes aqui, né, professor? Manda brasa. Ele falou assim na época, a Uninove, ela está com um mestrado aberto e ela vai dar bolsas. Por que você não tenta? Eu falei assim, tá. Ele falou assim, olha, eu prestei para engenharia de produção e passei. Você quer o meu projeto para você dar uma olhada como é que faz? Me manda. Ele me mandou por e-mail, eu fiz um projeto, prestei e não passei, porque eu entrei como aluno especial. Eu me recordo que tinham 20 vagas, eu entrei em 21º. Não entrei no caso, né? E os caras me ligaram e falaram assim, olha, você foi bem, quer melhorar? Vem como especial. Nessa hora, professor Felipe, quando eu recebi o telefone da secretária do programa,
Eu falei, vou perder meu tempo para ir lá, para ser especial. Só que uma voz interior, não estou de brincadeira, não. Uma voz interior me disse o seguinte, cara, vai, os humilhados serão exaltados, vai lá. E eu aceitei. E quando eu aceitei, a coisa virou. Porque quando eu entrei naquele programa e vi, né, como que funcionavam as coisas, eu falei assim, eu vou ser o melhor aluno desse negócio. Eu vou comer esse negócio com farinha. E foi o que aconteceu. Eu era o aluno mais produzente do primeiro semestre, do segundo semestre. Tá? E a história ela vai, depois de ter entrado como aluno regular sem ter feito a prova, porque abriu uma vaga, os caras me convidaram. Depois conhecido o professor Felipe nesse meio tempo no final, foi onde eu entendi mesmo que era produção acadêmica, porque eu comecei a acompanhá-lo, né? E diga-me que com quem andas, que eu te direi quem és. Ele realmente me ensinou, me mostrou, ele me incluiu na rede acadêmica dele. Depois eu tentei o doutorado em outra instituição no Mackenzie, quebrei a cara a primeira vez, depois na segunda eu consegui passar. Então, assim, a minha vida é aquela coisa assim, é a ideia da conversa mesmo, professor, é não mostrar o caminho certo, porque para mim não foi o caminho certo, né? Existem mitos e verdades, sim, né? Como passar no mestrado e doutorado, e eu acredito que muita gente já falou, o próprio professor já trouxe live sobre isso. Mas eu quero mostrar, de repente, a minha forma trupiquenta, ou seja, fui tropeçando, fui caindo, fui querendo, fui tendo fé e tendo objetivo. Então, foi que aconteceu. Hoje, graças a Deus, sem arrogância, mas eu posso dizer que eu tenho um título de doutor, né? E um cara que veio aqui do interior, da noroeste de São Paulo, do fim do mundo, da segunda região mais pobre do estado, e consegui, né? Consegui. Então, a ideia é essa, gente. A ideia é essa. Existe uma fórmula? Existe. Mas, acima de tudo, existe a vontade, a fé, a perseverança de vai acontecer e acontece. Tá? Depois, com a conversa, eu vou explicando tudo o que aconteceu para não me alongar muito. Não, é muito legal isso. O meu primeiro áudio no canal Telegram lá do Produção Acadêmica foi sobre isso. Olha que coincidência, né? Sobre a importância de você ter intencionalidade em tudo que você faz. E, assim, eu já tive essa fome em diversos momentos da minha vida. Em todos eles, quando eu coloquei a intenção para matar a fome, o negócio funcionou, né? E é muito legal o teu relato. Você não caiu, você não desistiu na primeira, na segunda, na terceira, e foi junto, né? Muito legal. Agora, Arthur, você, né? Eu te comentei, quem está no canal do Telegram sabe bem disso, que você é um cara muito importante para mim, né? E você é um cara muito importante para tudo que está acontecendo nessas lives, né? Por quê? Na live de sexta-feira, teve um movimento muito grande de criar parcerias, né? E criar parcerias, o requisito era mais ou menos assim, a pessoa nem te conhece e você vai fazer uma parceria com ela, né? E conhecendo ela pela primeira vez, o quê? Nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. E foi assim com a gente, né? E eu fiquei muito emocionado na sexta-feira porque eu me vi fazendo isso. E agora, cara, a gente já tem um movimento gigantesco de pessoas que estão fazendo parcerias como a gente começou há tantos anos atrás, né? Conta aí pro pessoal como é que você me conheceu. Conta aí rapidinho como é que foi esse negócio. Olha, gente, primeiramente, está sendo um prazer acompanhar as lives. Já acompanho o professor Felipe, não é de hoje, né? Professor Felipe fica até um negócio meio esquisito, né, Felipe? Chama de Felipe. Mas eu conheci o Felipe. Felipe é meu amigo, meu Deus. Para com isso. Felipe, eu tô tímido, cara. Você acredita? Não, aqui. Mas eu fazia um mestrado na Uninove que foi um grande programa para mim, abriu muita porta, né? Ainda que o sonho de qualquer paulistano é fazer na USP, PUC, Mackenzie, e eu falei, olha, é isso, vou fazer lá, me aceitaram, é lá, e foi um grande programa, tá? Eu digo isso por uma consideração muito grande que eu tenho por eles. E eu fui orientando, o Felipe conhece, da professora Samantha Merflug, né? Hoje uma grande constitucionalista, né? Grande aí, desenvolvendo
muito projeto do ativismo judicial e tudo mais. E eu me recordo de uma vez, eu estava numa livraria, num shopping em São Paulo, e assim, eu acredito que todo mundo é igual eu, assim, né? Eu entro numa livraria, eu fico louco, minha mulher fica louca comigo, porque a nossa capacidade de comprar livros é bem maior do que a capacidade de ler. Mas eu compro, porque eu falo o seguinte, isso aqui um dia vai me servir para alguma coisa. E eu confesso, estava lá, é assim aí eu mesmo. vi Direito à Saúde na prateleira, um livrão assim, Direito à Saúde, Práticas Reivindicatórias, tal. Felipe Dutra-Sense. Confesso, não conhecia quem era Felipe Dutra-Sense. Peguei o livro, era caro, peguei o livro, olhei o currículo, falei assim, pô, cara, o cara com um currículo desse aqui, meu, tem que levar para o bolso, né? Tem que levar para casa. Comprei e coloquei. Li um pouco o livro, tinha muita leitura, era a fase já da dissertação, tinha muita leitura. E eu até citei, tinha muita coisa boa para citar, o livro dele foi muito legal para mim. Mas mais legal do que isso foi uma outra coisa que aconteceu, porque a professora Samantha um dia me ligou e falou assim, Arthur, vai ter um congresso em Bogotá, tu lembra disso, Felipe? Vai ter um congresso em Bogotá sobre saúde. E a minha dissertação de mestrado era Direito à Saúde, Ativismo Judicial e Direito à Saúde. E que a época até era uma coisa mais nova. Hoje a gente tem que achar outras vertentes para fazer essa pesquisa, né? Porque muita coisa já foi dita. Mas eu falei, não, vamos, tal, não sei o quê. Aí escrevemos um artigo de coautoria entre a professora Samantha, né? Mandamos, tal, fomos aprovados, passou pelo crivo da organização, fomos aprovados. E este artigo sairia num livro, publicado num livro, uma coletânea organizada pelo professor Felipe, que era um dos organizadores do evento. E ele mandou um e-mail para todos os autores, óbvio, para questões de trâmites burocráticos, autorização de publicação e tal. E eu olhei o endereço, eu falei, Felipe Ascense. Falei, não, pera, eu conheci esse nome. Refleti, lembrei do livro. Peguei o livro, é o cara do livro, meu. Aí eu peguei e mandei um e-mail para ele. Sabe cara de pau mesmo, esses cara de pau? Ó, professor Felipe, tal, que prazer, não sei o quê, blá, blá, blá. Tem o seu livro, li o seu livro, né? Citei seu livro, estou citando seu livro na tua dissertação. Que legal, que prazer, que coincidência. Mandei um e-mail. Felipe me respondeu em 5 minutos. Prazer é meu, tal, não sei o quê. E ele falou o seguinte, posso ler sua dissertação quando você defender? É óbvio que pode. Parou aqui. Continuamos, achei ele no Face, papo de amizade, ele aceitou. Logo após, ele me mandou um inbox, falando assim, Arthur, qual é o seu endereço aí em São Paulo? Eu quero mandar meus livros de presente para você. Eu falei, pô, esse cara é legal pra caramba. Além de tudo, ele quer mandar livro de presente para mim? O cara é 10. E foi aí que a gente começou a trocar ideia. Porque aí eu mandei a dissertação para ele e a coisa foi fechando. Ele me respondeu falando assim, teu texto é publicável. Eu quase caí. Ele falou assim, eu sou presidente de uma editora do Rio de Janeiro, a gente quer publicar o teu livro, dá para publicar, tal. Você faz isso, na página tal, você muda tal. Eu falei, pô, o cara leu mesmo, ele está citando página, parágrafo. E a amizade foi crescendo, eu fui começando a ter uma admiração, porque você imagina, eu não era ninguém, e uma pessoa do currículo do professor Felipe, ele me abraçou, ele me pegou para criar, ele me viu uma revista C ali, né? Virou piada interna de quem está assistindo live, né? Me pegou para criar, cara. E a coisa foi crescendo. Depois disso, ele me falou assim, pô, você é do Sebrae, cara, por que você não organiza aí um livro sobre empreendedorismo e direito e tal? Eu falei, eu só vou organizar esse negócio se você estiver junto comigo. Me sentir mais seguro, tal. Ele falou, não, tá bom. E saiu um segundo livro, ele fez o prefácio do livro que eu publiquei da minha dissertação, que ele disse que era publicável. E a coisa foi crescendo, assim, de a gente trocar ideia todo dia. Gente, isso estou falando em 2012, 13. Tá? Há muito tempo. Não é de ontem, não. Tá? Então, é difícil explicar. Eu tinha mais ou menos 18 anos, você tinha uns 19. Com certeza. Por aí. Terminando o mestrado, a gente era tudo superdotado, 18, 19 anos. E essa foi a ideia. Porque para mim foi muito legal, porque, gente, eu iniciei os estudos acadêmicos de pós-estrito muito tarde, eu acho.
né? Eu entrei no mestrado com 30 e tantos anos, né? O Felipe deve ter entrado com 20, não é possível, né? Mas eu entrei tarde. Só que eu entrei, e ainda que eu tenha saído do mestrado, o mestrado ele não me possibilitou. Isso é uma crítica que eu tenho que fazer também. O mestrado ele não me possibilitou entender produção acadêmica. Ele me exigiu publicar para me formar, para fazer crédito. Mas ele não me ensinou. E, gente, não estou aqui, pô, professor. É óbvio que eu tenho uma gratidão eterna pelo Felipe. Mas foi ele que... E ele não me pegou para dar aulinha também, senta aqui. Não foi isso. Foi tendo experiência com ele. Foi tendo isso que é interessante. Relacionamento. O relacionamento que ele me permitiu e que eu também enxerguei num cara muito bacana, eu fui aprendendo com ele. E ele foi me incluindo cada vez mais, né? Acredito também, vamos lá, conseguir responder algumas expectativas do Felipe? Claro, óbvio. Ele é um cara, né, visionário, vocês sabem disso. Ele é um empreendedor nato. Então, eu consegui. Ele me convidou para uma pesquisa do CNJ, que eu nunca mais me esqueço daquilo, uma grande pesquisa, que eu tive a honra de participar como pesquisador convidado, está lá no CNJ publicado. Né? E eu fui aprendendo. E Felipe, essa história do CNJ foi muito legal, porque foi ali que eu comecei a entender pesquisa de dados quantitativa. Foi ali, de pegar a corda mesmo e ficar analisando essa pesquisa foi gigante, né? Até hoje, assim, é a maior pesquisa sobre judicialização da saúde que teve no Brasil. Essa que a gente conduziu, ó. É isso aí. Então, eu aprendi a fazer. Então, eu estou mostrando, assim, que pelo relacionamento, eu fui aprendendo. Tá? Hoje, a tecnologia, antigamente, em 2012 e 2013, não permitia de fazer uma live, o Felipe explicar, eu entrar também agora, porque eu aprendi bastante coisa com ele, né? Eu sou discípulo dele, né? Então, aprendi muita coisa, a gente consegue aqui trocar uma ideia muito legal, tal. A tecnologia permite a gente fazer isso, mas lá em 2012 e 2013, a gente tinha tecnologia, mas não tinha essa tecnologia. Então, eu fui aprendendo, não vendo live, eu fui aprendendo fazendo com ele, né? De ser aquele cara, pô, me enfia em qualquer coisa aí que eu tô fazendo contigo. E ele me enfiava mesmo, cara. E a gente publicou artigo junto, a gente tem artigo publicado, a gente tem um monte de livro aí publicado como organizador. Por quê? Pelo relacionamento. O que o Felipe fez? Ele me trouxe para a rede dele. Ele me permitiu, ele me incluiu na rede dele. Então, redes é de extrema importância. É de extrema importância. Tá? Eu vejo no programa de pós-graduação que eu fiz, o pessoal me olhava meio assim, por quê? Porque tinha uma rede totalmente externa ao programa. Eu circulava na rede do programa, mas eu tinha uma rede muito mais forte fora do programa. Né? Foi o professor Felipe que, pelo relacionamento, que depois se transformou numa grande amizade, eu assino embaixo essa grande amizade, né? Foi criando uma rede. E, através dessa rede, eu conheci muita gente interessante, né? Eu conheci o Daniel, eu conheci o Saul, eu conheci um monte de gente legal. E, é isso. Rede é essencial. Aliás, assim, eu peço desculpas para enfatizar isso. Rede é tudo, né? Por quê? Porque a rede, ela permite que você crie laços com as pessoas, laços profundos. Não são laços de interesse não, hein, gente? As pessoas são interesseiras, elas não jogam esse jogo. As pessoas são interesseiras, a máscara cai, tá? Quando a gente fala de rede, é algo mais profundo, gente. É algo que você dá, você doa, você faz pelo outro de coração aberto. E o mundo conspira para devolver. Aquela pessoa não necessariamente ela vai te devolver. Às vezes ela está num outro momento de vida, está em outro contexto, mas o mundo te devolve, né? E eu, assim, eu acho que é importante a gente bater nesse ensinamento, porque a galera tá fazendo rede lá no Instagram e no Facebook, redes acadêmicas, né? Lá na postagem de coautorias e parcerias. Então, assim, o mundo conspira quando você faz bem para o outro, né? Tem um ditado que é o seguinte: você dá um passinho para frente e o mundo coloca um chão para você calçar, sabe? Então, isso que o Arthur tá falando, assim, é quase que o background
de tudo, para aprovar em mestrado, doutorado e por aí vai. Porque não é aquela coisa simplista como vê por aí. Ah, mas ele vai influenciar a banca. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você criar redes de solidariedade, de entreajuda, em que, sabe, alguém vai te dar uma dica para você chegar lá na prova e dar tudo certo. Então, isso tudo que a gente está fazendo, sabe, inclusive com o Arthur aqui com a gente, com tanta gente aqui participando, é uma rede, a gente está criando uma rede, né? Não é uma rede no sentido físico, mas é uma rede, tá? E que funciona, eu acredito nisso. E quanto, assim, vocês mais bloquearem o lado interesseiro que eventualmente vocês tenham, e potencializarem o lado interessado, o resultado é esse. É um resultado de amizade com os seus parceiros, né? E que é muito mais sólido, às vezes, do que publicar XYZ, né? Agora, Arthur, vamos ajudar aí a galera. Eu pensei, assim, de fazer perguntas, apesar de você já ter ajudado um monte, né? A tua história, teu exemplo, enfim, você está ensinando a gente. Mas vamos lá, pensei em te perguntar algumas coisas sobre o que a pessoa tem que fazer antes da seleção, para a prova e também para a entrevista. Né? Fala aí, o que a pessoa precisa fazer antes da seleção? Que tipo de... Ela tem que investir em produção, né? Em produção acadêmica. Sim. Fala aí para a galera que, inclusive, vai se candidatar esse ano ao mestrado, hein? Sem procrastinar, hein? A gente não está fazendo essa entrevista, esse bando de live para você adiar para o ano que vem, não, hein? É nesse ano. Então, para quem vai fazer mestrado, quem vai fazer doutorado, o que você acha assim, que a pessoa tem que investir em termos de produção? Ok. Professor, a live no Face, ela travou? Porque parece que travou aqui para mim. Será que a gente tem que corrigir rapidamente isso? Eu voltei aqui, ó. Deixa eu ver. Rapidinho, só para quem estiver no Face. Eu acho que... Quem não estiver no Face, perdeu. Só um minutinho, gente. Que eu acho que foi a minha internet. Famoso quem sabe faz ao vivo, hein? Urra, meu! Mais do que nunca. Vamos ver. Eu acho que é a minha internet que ficou estranha. Tá, vamos esperar um pouquinho para o pessoal do Face não perder. Galera do Face perdeu a conexão aí? O pessoal fala do Instagram. Também estou perguntando, olha só a inteligência da pessoa. Se a galera do Face perdeu a conexão, é óbvio que se eles perderam a conexão, eles não vão poder responder, né? Mas corre pro Insta. Vem pro Insta. Vamos ver se volta. Vamos tentar rapidinho. Você tá lá na sala, né? Eu tô, Felipe, só que eu voltei aqui, live e Facebook, tá aqui sim. Tá, mas lá no Zoom você tá? No Zoom tô sim, tô no Zoom, só que tá, então eu tô sozinho no Zoom aqui na realidade. Fica aí. Tá, fico. Mas, gente, o momento é agora. Tô voltando. Desculpa aí, galera. Sabe que a tecnologia... Próxima vez eu vou fazer dos estúdios da Globo. Lá não cai. Comunista! Deixa pra lá. Não tem um cara que se falar em Globo, ele... Comunista! Maluco aí, enfim. Vamos lá. Voltou? Calma aí. Espero que esteja voltando. Opa! Foi mal, galera. Voltei. Calma aí que agora eu só vou voltar aqui direito. Tá. Voltou. Desculpa, galera. No Facebook eu espero que tenha voltado também. Eu acho que voltou, porque voltamos ao status quo aqui, eu vendo você, ouvindo pelo computador. Então ótimo. Beleza? Então voltou. Responde aí então, Arthur, o que o pessoal tem que fazer antes para produzir, para chegar no mestrado aí ou no doutorado mandando bem? Felipe, eu falo que principalmente no mestrado eu tomei pancada
cabeçada, canelada, haja vista que eu não tinha esse tipo de conhecimento, tá bom? Mas hoje, quando assim, eu acredito que eu posso dizer isso, eu ajudei. Eu planejei a entrada de alguns amigos meus em alguns mestrados bacanas, na Unesp, em Direito na Unesp Franca, né? Uma galera que, eu queria fazer tal, mas não tenho a mínima ideia. Vem cá, vamos então, né, ver o que a gente pode fazer. Então, partindo dessa visão, quais os conselhos que eu daria para você, então, que você chegasse para mim e perguntasse? Primeiro, do que você gosta? O que você gosta de pesquisar? O que você gosta de ler? O que te interessa? Por quê? Porque existe N programas de mestrado e doutorado com as suas áreas de concentração distintas. Tá? Então, você primeiro tem que entender quais são essas áreas de concentração. Né? A que eu fiz no Mackenzie, Direito Político e Econômico, a área de concentração é o guarda-chuva das pesquisas que serão feitas ali. Ali embaixo transitarão as linhas de pesquisa. Então, a primeira coisa é você entender o que aquele programa pesquisa. Qual é o sentido de pesquisa daquele programa? Tá? E, com base nisso, você se preparar para a prova, primeiro, se preparar. E depois a gente fala da questão da língua, que a língua, acredito que ela anda paralela ali, né? Mas se preparar para a prova, que você vai ter que comer a bibliografia daquela prova. Não tem como você não fazer uma prova de mestrado, a prova dissertativa ou doutorado sem citar a bibliografia lá, porque são aqueles caras que você vão pesquisar lá dentro, a base. E também, gente, produzir dentro do espectro do programa. Ainda que você não esteja no programa ainda, se você trouxer produção com uma aderência à área de concentração de pesquisa, é meio caminho andado. É por isso que eu aconselho, eu fiz isso para entrar no doutorado no Mackenzie. Caso você tenha tempo ainda, tente entrar, peça, converse, vai lá pessoalmente em algum grupo de pesquisa da instituição que você pretende. Então, Felipe, eu vejo o seguinte, a primeira coisa é você focar onde você quer ir. É focar onde... É na UERJ, é na Federal da Bahia, é na Federal do Ceará, é no Mackenzie, é na USP, é na Unesp, tá? É você focar. Por quê? Você vai fazer toda a tua construção em cima daquela área de concentração. Porque, eu produzo. Legal, show, você produz. Aí você vai fazer, eu vou trazer minha experiência, falar sobre direito político-econômico no Mackenzie. Aí você chega com um projeto de pesquisa falando da tutela antecipada, tutela de urgência antecipada. Ali não se discute processo, né? Não, eu curto o processo, eu adoro o processo civil. Vai procurar uma linha da PUC, vai procurar... Encontre-se para que você produza e estude o que aquela área de concentração vai te exigir. Eu acho que esse é o primeiro passo. Estou com dificuldade? Ingresse, tente, né? Peça o ingresso num grupo de pesquisa do programa, porque é ali que você vai começar a entender o que os caras pensam, é ali que você vai começar a entender o que os caras querem produzir. Porque para se ranquear e um programa ser bem ranqueado, um programa bom, um programa legal, ele tem que fazer uma grande produção com qualidade. A qualidade ela vai se dar por textos bem escritos, bem pesquisados, mas, principalmente, que tem aderência àquilo que ele se propôs a falar. Né? Então, o cara não vai te aceitar se você quer pesquisar direito intergaláctico e você vai pedir um ingresso num programa que fala de processo civil, métodos alternativos de solução. Tá entendendo? Então, é o primeiro passo. Entenda onde você quer entrar. Segundo passo, comece a produzir dentro daquele espectro de onde você quer entrar, que é meio caminho andado. Você vai trazer identidade ao programa. E óbvio que o programa vai te trazer na seleção se você tem identidade com eles. É grande... Eu entendo...
Quando eu cheguei no mestrado, eu não sabia disso. Eu fui entendendo doutorado. Tanto é, Felipe, que eu tomei pau. Você lembra disso? Chorei com você. Tomei pau na primeira prova. Tomei pau na primeira prova, que eu fui tratar de um tema fora. Fui muito bem na prova escrita. Tinha passado nas provas de proficiência em 2 línguas, porque eu não consegui trazer o espanhol do mestrado e tudo mais. Mas passei italiano e inglês, que também você tem que ficar atento. Não adianta nada você ser o gênio da lâmpada se você não vai fazer a prova de proficiência. Então, é algo... Quer um conselho para a prova de proficiência, gente? Olha, eu estou falando de gente que foi na canelada. Eu não fiz curso, eu pegava as provas da USP, tá? Eu imprimia as provas da USP e ia traduzindo as provas de inglês e de espanhol. Não sabia o tema? Ia no Google. O que significa tal palavra? E aquela palavra que eu não sabia, eu ficava decorando para ver se entrava na cabeça. Deu certo. Passei em inglês e italiano para entrar no doutorado. Eu só tinha um espanhol. Uau! Não é? Decorando, cara, fazendo transcrição, traduzindo textos das provas da USP. Né? Ou seja, imprimiu intencionalidade, né, cara? Você não estava estudando. Você estava estudando com a intenção de passar. Tem gente que às vezes fica na frente fica lá lendo, mas aí já bota assim, eu vou tentar para ver qual é. Não, a tua cabeça estava programada para chegar chegando, né? Eu tinha desejo, eu falei, eu quero fazer doutorado. Só que aí tem um detalhe, hein, gente? Só que um curso de doutorado, né, uma escola privada, que eu estava prestando no Mackenzie, não conhecia ninguém na excelente, né? Que é excelente no Brasil, como um todo. Não é só em São Paulo. Eu não tinha condição de ir para a USP, porque eu não conhecia ninguém e eu acabei eu me apequenei na realidade. Mas também vamos mostrar as nossas falhas também, nem tudo são louros aqui. Mas eu falei assim, eu olhei o Mackenzie e falei assim, é aqui que eu quero estudar. Gente, você tem que se sentir em casa onde você vai estudar. Não adianta nada. Gente, desculpe alguns termos, eu não quero polemizar, mas não adianta nada você ser um cara de extrema direita e vai entrar numa universidade de extrema esquerda. Você não vai dar certo, você vai bater, você vai apanhar. Então, eu volto, você tem que entender onde você quer entrar. Você tem que entender, é ali. Você tem que criar identidade com o programa. E eu criei identidade com o Mackenzie. Eu falei assim, não, é aqui que eu quero fazer. Olha que campus lindo, professores maravilhosos e tudo mais, tal. É aqui que eu quero fazer. E eu tentei uma e tentei 2. Na segunda foi. Né? Demorei 6 meses, mas foi. Porque eu criei identidade com a universidade. Tá? E eu fui atrás. Eu comecei... Porque o que aconteceu foi muito interessante, Felipe. Duas coisas que eu queria contar. Eu estou vendo o tempo aqui. E o tempo já está indo, a gente já tanta coisa. Você tem que dar umas dicas sobre a prova ainda, hein? Você tem que dar umas dicas sobre a prova. Eu vou entrar aqui agora. Prova. Primeiro, lê a bibliografia. Não tem como fugir disso, tá? Porque os caras vão perguntar em cima da bibliografia. 5 livros. Cara, roda a madrugada lendo. Mas você vai ter que saber a bibliografia. Não tem. E eu tive uma sorte tão grande, Felipe. Você conhece a professora Irene Nohara, né? Sim. Foi minha professora. Já participou do CAE de Juiz como palestrante, com o seu convite. Cara, mestrado, eu posso dizer, não sei se eu sou ousado demais dizer que nós somos amigos, mas creio que não. Né? Mas ela foi minha professora do mestrado na UNINOV e depois ela migrou para o doutorado, no estado do doutorado Mackenzie. Olha que legal. Quando eu peguei a prova para fazer, tinha a questão da Irene, que ela me ensinou lá no mestrado. Olha! Então, assim, foi tudo muito perfeito. Mas o que eu estou querendo te dizer? A Irene, hoje, então, ela é uma professora do mestrado, doutorado Mackenzie. A prova era do Mackenzie. Então, o que aconteceu? Eu tinha que saber Irene. Tive a sorte que fui aluno dela antes. Mas eu tinha que saber Irene, Bresser Pereira, aparelhamento do Estado, gerencialismo, essa coisa toda dos administrativistas, né? Então, você tem que entender aquilo que o programa quer ouvir, cara. É aquilo que o programa não vai chegar inventando a lâmpada na prova. Fala o que o programa quer ouvir. Fala os marcos teóricos do programa.
É isso. Eles não estão ali querendo, eles querem alguém que pense, que crie uma escola com eles ali de pensamento. E é dentro dos marcos teóricos deles. Então, coma os marcos teóricos que você encontra na bibliografia, tá? Os marcos você vai encontrar na bibliografia da prova. Segundo, entrevista, cara. Entrevista é muito importante. Eu quebrei a cara na primeira entrevista, porque eu lembro que o coordenador do programa me entrevistou, o Gianpaolo Pogisman. Ele perguntou assim, teria algum orientador dentro do nosso corpo docente que poderia te orientar? Eu não tinha visto direito quem poderia me orientar ou não. Falha! Tem uma professora que fala sobre tal coisa que eu nem sei o nome, tá entendendo? Acabou ali o negócio pra mim, cara. Por isso que o cara não tá nem aí pra gente, nem sabe onde são os professores. Meu, veja quem são os professores, vê o que os caras pesquisam, né? Na segunda prova, tem alguém aqui que pode te orientar? Tem. É o professor fulano de tal, eu vou citar o nome dele, foi meu Felipe Chiarelli, ele fala sobre liberdade de expressão, ele tem pesquisa nisso, não sei o quê, não é? Deu certo. Então, chegue, né, na entrevista sabedor da casa. Você quer entrar na casa, então você se interessa pela casa. Entenda os professores, quem vai poder te orientar, porque a maioria dos programas hoje eles estão fazendo a seleção dos orientandos, dos orientadores após o ingresso. Tá? Você entra, começa, e eles vão te distribuir ali para dentro da tua linha de pesquisa. Entenda quem possa te orientar, tá bom? Entenda a linha de pesquisa, comece a citar na tua produção científica e na tua prova de seleção os marcos teóricos daquelas... Gente, sem como eu vou lhe dizer, sem falsidade, com veracidade, com honestidade. Mas você concorda comigo? Se você quer entrar no programa X que fala de determinada coisa, você tem que acabar citando esses caras. Ah, eu não concordo. Então você não procura o programa X. Você vai tomar porrada, porque a tua produção é totalmente oposta daquilo que os caras estão pretendendo pesquisar ali dentro. Tá? Então, são dicas que eu fui entender depois. São coisas que eu fui entender, na realidade, conversando com o Felipe e ingressando também num grupo de pesquisa dentro do Mackenzie. Eles me aceitaram no grupo de pesquisa lá e eu comecei a produzir com eles. 6 meses, hein, gente? Eu tinha 6 meses para mostrar minha cara. Eu já entrei num projeto deles lá, num blog que o Felipe já até deu entrevista pra gente, o Glosa, e eu fui entender o que os caras queriam. Era ali que eu queria ficar, eu fui entender o que eles queriam ouvir. Né? Então, foi esse o caminho que eu tracei aí, para tentar entrar no mestrado e doutorado, no doutorado mais especificamente, porque o mestrado foi meio que tropicando, assim, eu caí lá dentro. Tinham 4 bolsas no Mackenzie, eu passei em segundo lugar. Aí eu ganhei uma bolsa de 8 candidatos, 4 com bolsa, 4 sem, eu passei em segundo e eu fui bolsista integral da instituição. Graças a Deus. Eu consegui. Muito legal. Olha só, né? Assim, tem várias coisas que a gente pode, sabe, interpretar de tudo que você está falando, né? Mas veja a importância, né? Você que está se candidatando para o mestrado ou para o doutorado, de você, na verdade, não somente ter essa intencionalidade que a gente está discutindo, mas você mostrar isso, né, para casa, como você diz, para casa que você está se candidatando. Né? A pessoa na entrevista ela tem que demonstrar que ela está com fome, que ela vai chegar chegando, que ela vai produzir, que ela vai mandar brasa, que ela vai jogar o jogo da casa. Né? Isso é muito importante e às vezes você tem até pessoas que têm essa fome, mas não conseguem demonstrar, porque não tem aquela estratégia, não tem o método. Né? E isso ao longo do tempo a gente vai aprendendo, vai conversando, vai tendo espécie de mentores, né, entre aspas, na nossa vida, que vão economizando, vão dando esses atalhos, né? Isso é muito legal, né, Arthur? Não, com certeza, é vestir camisa, porque o programa, ele vai trazer, ele vai investir em você, ainda que de repente você entre num programa. Vamos pensar na pública. O programa ele só vai investir em você se ele enxergar que você vai retribuir isso para ele. E como é que você retribui o programa? Hein, Felipe? Produzindo. Sim. Criando conhecimento.
Universidade privada, ela só vai abrir uma das valiosas vagas que ela tem, que falei bobagem, que a CAPES liberou para ela ali, tá? Ó, você tem 3 vaguinhas aqui de mestrado, doutorado. Ela não vai te dar uma dessas se ela perceber que você vai vestir a camisa e você vai produzir, porque ele precisa também ter uma condição de se manter, e ele se mantém com a tua produção, cara. É a produção docente. Então, você tem que vestir a camisa, você tem que mostrar que você quer, né? Não vai investir em você se você mostrar que você retribui. Eu, por exemplo, eu escutei na minha primeira prova de seleção, na segunda prova de seleção no Mackenzie, eu falei assim, você tem 30 horas aula? Você vai conseguir produzir aqui pra gente? Será que você vai dar conta? Não, eu ouvi. Eu falei assim, aí eu falei assim, só me deem a oportunidade. Eu vou mostrar para vocês porque eu vim. E isso, né, Arthur, assim, aumenta ainda mais a responsabilidade no doutorado, né? Porque, assim, no mestrado, beleza, você está produzindo e tal, e você tem aqueles indícios do que você já produziu, de que você vai continuar produzindo, né? Se você não produziu nada, assim, muito difícil de você passar. Agora, no doutorado, assim, o cara chega para se candidatar no doutorado e ele tem 0 produção ou uma produção, sendo que ele ficou 2 anos no mestrado produzindo a dissertação, é quase que um tiro no pé, né? O mestrado eles vão te aceitar sem produção. Agora, se você chega com produção, mais ou menos, meu irmão, é porque eles estão entendendo que você está entrando no caminhar da escrita, tá? Então, eles vão te preparar para produzir, só que eles não, né? Eles te colocam e vão te forçar a produzir. Tanto é que eles vão te colocar até metas de produção dentro do mestrado. Agora, no doutorado, se chegar lá com produção ínfima, meu, assim, beijo me liga. Você quer ser pesquisador, você quer ser, né? Porque o pulo que eu entendo do mestrado para o doutorado é você sair de um professor para um cientista, tá? Você se transforma. Felipe, você tem mais autoridade. Cientista. Então, que cientista é esse que não está produzindo? Ele não vai chegar aqui para produzir, né? A gente quer ver o que você tem. E eu tive a sorte, ou não, Felipe, de ter um gapzinho de 3 anos. 3 anos do mestrado e do doutorado. Eu demorei 3 anos para fazer a transição, uma série de questões, né? Estava casando, e eu demorei 3 anos. E minha esposa me falou, vai agora, vamos embora. Ela me incentivou, eu entrei. Mas eu tive esses 3 anos junto com uma pessoa maravilhosa. Foram 3 anos, né, felipescas na minha vida. Foram nesses 3 anos que de enxurrada de produção. Eu não estou falando porque... Mas foi onde o Felipe foi nesse momento, após o final do meu mestrado, principalmente, que o Felipe ele me incluiu na rede dele. Então, foi ali que começou. Produção, ele começou a me convidar, entrevista. Eu comecei a me sentir, eu acho que dá certo o trem, né? O negócio vai dar certo. E foi quando eu cheguei na seleção do doutorado, eu já tinha uma produção. Mas, cara, difícil, né? Jogar fora, né? Você aproveitou as estratégias que eu também já estava elaborando, né? E aí facilitou, né? Porque às vezes a gente tem até uma pessoa próxima para a gente produzir e tal, mas quando a gente tem a estratégia, a gente consegue mais rápido, né? Sim. E aí, foi bom que a gente tocou junto um monte de projeto, livro, artigo e evento, enfim, nem sei mais tudo que a gente já fez, né? Na época, o Instituto Diálogo, fizemos um monte de coisa. Então, foi assim, foi bem legal e isso me trouxe corpo para a prova. Tá, gente, você chega lá fazer uma prova desgraçada e ter produção também não adianta, né? Você vai ter que passar na proficiência, você vai ter que fazer uma excelente prova dissertativa, citando os caras, mostrando a ideia dos caras, indo nos pensamentos dos marcos deles ali, e também produzindo, mostrando produção. Eles não vão esperar você entrar no doutorado para você mostrar que você produz, hein? Não vão. Querem trazer esse cara quer ser cientista, quer ser doutor? Então, mostra pra gente, né? Que ele já está preparado para a pancada aqui, né? Para tomar na cabeça. Então,
essas são as verdades, né? Essas são as verdades. Arthur, vou ver se tem algumas perguntinhas aqui. A gente tem pouco tempo, tá, cara? A gente tem basicamente 5 minutos. Então, vamos tentar responder o máximo, né? Aqui, eu tô primeiro aqui no Facebook, tá? No Facebook eu tô vendo comentários, mas não tô vendo a interrogação de perguntas. Mas, ó, a galera tá elogiando demais aqui no Face, hein? Aqui, ó. A Carmen. Não era pergunta. Beleza, vamos aqui. É porque eu quero aproveitar para tirar dúvida, né? Aproveitar o Arthur aqui para tirar dúvida. Posso rapidão? Claro, fala aí. Muito legais que eu já vi aqui. A Flávia Camarossano, a Michele Assato. Cara, que alegria. Que legal. Galera aqui, ó, algumas pessoas já coordenaram ou coordenam no CAE de Juiz ou no CAE Educa. Você, conselheiro superior mor do CAE de Juiz e do CAE Educa. Quase um Gandalf aí. Olha aí, a Jane Eire Gomes. Os professores da banca podem ser citados no pré-projeto? O que você acha? Sim, eu creio que sim. Tá? Os da banca, mas principalmente os do programa, tá? Os do programa. Mas cuidado, tudo com parcimônia. O Moacir também, meu amigão, tudo com parcimônia. Uma vez, Felipe, eu aprendi de um amigo meu no mestrado que ele falou assim: Arthur, no exército, você só estende a mão para o teu superior se ele estender a mão para você, tá? Isso marcou demais a minha vida. Então, cita os caras no projeto, sim, mas não vai chegar na entrevista e querer tacar na cara dos caras. Desculpa o termo bem vulgar, né? Cita. Eles vão observar. Se eles quiserem levantar, você levanta, você corta. Se eles não levantarem, você fica quieto, porque eles já viram, mas eu acredito que vão citar, sim. Isso aí. E é aquela história, sem forçar barra, né? Sem forçar barra. Agora, é importante, inclusive o potencial orientador, né? Porque você quer fazer sobre aquele assunto, o teu potencial orientador já publicou sobre aquilo e tal, chega na hora do pré-projeto, você nem leu. Isso daí fica incoerente, né? Coerente. Não colocar o futuro pretenso orientador e também um erro gravíssimo mais para frente, é não citar ele na tua dissertação, na tua tese, tá? Pelo amor de Deus, não faça isso. Ó, a Carmen Renata, ela perguntou aqui, Arthur, vamos ter que fazer rapidíssimo, hein? E é uma pergunta bem boa. Como iniciar essa produção de organização de livros? Tipo, a gente já fez quanto? Sei lá, nem lembro. 4, 5? Mas como é que faz esse negócio aí? Como é que faz esse trem aí? É você achar dentro... E eu te falo, gente, não vai transitar do processo penal ao direito previdenciário, porque também a tua produção ela vai mostrar uma certa... né? Tenta focar dentro daquilo que você já pesquisa. Eu tenho 2 linhas fortes de pesquisa, que é direito à saúde, sociais e liberdade de expressão. Fundamentais, vai tudo gravitar dentro de fundamentais, tá, né? Mas você entenda aquilo que você quer pesquisar e convide. Você quer um conselho? Ache um tema bacana da tua pesquisa e convide pessoas que você acredita que são pessoas ponta firme para mandar artigos para você. Tá? Aí você consegue, na realidade, organizar um livro. Felipe, é legal para uma entrevista isso aí, cara. Alguém te falar sobre isso. A gente vai ter um cara que é parceirão também nosso, seu, inclusive, meu, que é o Daniel Giotti. Ele vai falar sobre isso. Daniel é um cara incrível. Tem toda a ideia de você primeiro contactar a editora para saber, na hora que você startar e fazer o convite, que você já tem editora, que o cara não vai escrever à toa. Convidar as pessoas certas para aquele tema X, que você não vai convidar um cara de previdenciário para falar de constitucional. Até pode um previdenciário constitucional, mas entenda o que eu estou falando. Tem uma série de diquinhas aí que daria para trazer aqui, né, Felipe? E saem coisas maravilhosas. Eu e o Felipe, nós participamos de um ano passado que eu acabei coordenando por convite de uma outra rede. Cara, que no livro de Direito do Estado lá tem Maria Silvia Zanella de Pietro, tem Bandeira de Melo, tem caras assim que eu nunca na vida achei que ia receber artigo desses caras. Felipe Assensi, Felipe Chiarello, e por aí vai, né? Show! A gente vai, Carmen, a gente vai ter essa live aí com o Daniel, acho que é quarta ou quinta, ele vai falar tudo. Daniel é parceirão também, já publicamos muito juntos, né?
Gosto muito do Bruno. Arthur, é o seguinte, cara, a gente tem um pouco mais de 1 minuto, então suas últimas palavras aí, te agradecendo, e fala como é que a galera te encontra para continuar o papo, né? Tudo mais. Pessoal, obrigado. Né? Vou falar rapidamente para não cair. Então, antes, os contatos. Eu tenho página no Face, Arthur Júnior com TH. Eu tenho uma página pública de professor, que é o prof.arthurjúnior, né, também. O Instagram, se eu não me engano, é ArthurBSJúnior, tá? E quem quiser também aí o LinkedIn, não lembro, mas eu acho que é como Arthur Júnior também. Tudo Arthur Júnior, fica mais fácil para mim. E o e-mail, né? Arthur com TH, bsj@hotmail.com. Você mandar lá também para a gente conversar. Tá? Gente, obrigado mesmo. O Instagram fechou. Mas deu tempo, né? O Instagram fechou. Mas, gente, daí o recado que tá gravando. Opa! Mas, gente, muito obrigado mesmo. Felipe, foi uma honra inenarrável, tá? Trabalhar junto com você é uma grande alegria da minha vida. Tá? E falar com você também, ter esse momento de discussão contigo é muito legal. Obrigado mesmo. Gente, nunca desistam. Acho que o final disso tudo é não desistir. Tá? Eu acho que as pessoas elas só não conseguem o que elas querem, tá? Se elas desistem. Uma hora vai acontecer. Uma hora vai acontecer. Tá? Então, não desista. Observe aquilo como um prato de comida para um faminto. Eu costumo dizer isso, não sei, mas é o que realmente eu penso. Tá bom? Pesquisem, produzam. O Brasil, principalmente no direito, está precisando de conhecimento. Tá? O direito ele precisa pesquisar, ele precisa produzir com mais fineza. Tá? Sejamos nós, então, gente. Sejamos nós. Vamos lá. Obrigado, gente. Uma ótima semana para todo mundo aí. Arthur, muito obrigado. Tá? A gente continua ainda no Face, o Instagram fechou. Mas eu quero te agradecer demais, tá? Eu estava te escutando pelo Instagram, então não estou escutando mais pelo Face, mas eu tenho certeza que você falou para o pessoal que está acompanhando aí no Face que você vai virar flamenguista e vai abandonar o São Paulo, né? Isso é o maior desafio, cara. O cara é muito paulista, tem que virar flamenguista, pô. Então, eu tenho certeza que você falou isso, né? Deu para fazer a leitura labial, tá? E, galera, muito obrigado, né, pela participação de todo mundo. Foi uma honra, né? E, ó, a gente continua agora às 5 horas, tem mais encontro. Arthur, meu amigo, obrigado de coração. Sempre um prazer, mais uma vez, você participando de coisas, né? Entregando seu coração. Então, obrigado mesmo, tá? E tudo de bom para todo mundo que está assistindo.